Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz seja contigo. Deus abençoe seu dia. Que o Espírito Santo venha trazer iluminação sobre a sua vida. Que esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, Criador do universo, venha derramar chuvas de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Em nome de Jesus. Mais uma vez, mais um dia na presença do Senhor. E vamos lá para a palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, hoje de manhã o Espírito Santo me fez refletir numa pergunta. Por que a palavra de Deus ela é repleta de inúmeros, incontáveis, diferentes histórias de pessoas? Umas histórias de vitórias, algumas histórias com derrotas, pessoas que se deram bem, quando eu digo se deram bem, que foram vitoriosos, que tiveram vitórias nas suas vidas, tiveram as suas vidas grandemente abençoadas por Deus, transformadas com um novo recomeço. E por que a minha palavra de Deus nos mostra exemplos de pessoas que não tiveram vitória, que sofreram derrotas, e em alguns casos, muitas vezes, parecia que ia ser vitória e acabou uma vida normal, acabou com uma vida, vou usar a palavra assim, uma vida simples, sem a presença do Senhor. Às vezes Deus até operou milagres na vida de muitas pessoas, mas você não vê a continuidade do processo de conversão, processo de mudança na vida da pessoa, de pessoas, né? E isso me chama muita atenção nesta manhã, porque Deus ele quer trazer exemplos, ele trouxe e ainda traz exemplos dentro da palavra, das histórias bíblicas, né, dos textos bíblicos, né, desde o Antigo Testamento até no Novo, para ver se a nossa vida, ver se a minha vida e a sua vida se encaixa com algum exemplo. Deus sabia que quando ele fez a raça humana, ele não fez todos iguais. Ele sabia que cada um ia procurar uma trajetória, ia procurar uma direção, ia de caminhos diferentes, por destinos diferentes. Deus já sabia de tudo isso. Muitas histórias, muitos tipos de pessoas, ninguém igual a ninguém. Essa é a raça humana criada por Deus, e Deus já sabia disso. Por isso que ele deixou exemplos na palavra para ver, para eu estar atento, você estar atento, se a minha vida ou a sua vida está pautada, se encaixa com algum exemplo, e dentro desse exemplo, ou Deus dá o escape, né, para a gente fugir da derrota, ou ele está nos encaminhando para uma vida de vitória. Deus não tem prazer em ver a raça humana, seus filhos, suas criaturas, vivendo uma vida de derrota. Não, Deus é um Deus de vitórias. Ele quer que você seja um vitorioso. Ele quer que você se dê bem na vida. Ele quer que você prospere. Ele quer que você cresça espiritualmente. Ele quer que você tenha um encontro com Ele todos os dias. Mas para isso eu e você precisamos estar atentos aos exemplos das histórias. Muitas histórias diversificadas. Uma grande diversificação de histórias, exemplos de pessoas. Você vê que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, ela é com história de pessoas, história de reinados, história de pessoas simples, de reis, de grandes homens, mas também de pequeninos, de pessoas que aos olhos humanos não era nem para estar com o seu nome na Bíblia, com a sua história na palavra, mas estiveram. Mas Deus tinha um intuito, Deus tinha um propósito disso aí, para que quando eu meditasse hoje, você abrisse a sua Bíblia hoje e meditasse, você entendesse, fala, puxa vida, parece que a minha vida está igual a dessa pessoa, parece que a minha vida está igual a desse rei. Ao que essa pessoa está sofrendo? Derrota? Viveu tragédias? Qual é a minha posição? Qual é a sua? Não, agora não, eu li uma história aqui, eu li um exemplo bíblico, que a pessoa mesmo começando uma vida de derrota, uma vida trágica, ele teve vitórias, ele venceu no Senhor, Deus foi dando estratégias, e às vezes aquela história, aquele exemplo que Deus já deixou para que chegasse aos meus olhos, aos seus olhos, aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, viesse me direcionar, viesse trazer um exemplo
para que eu encaixe a minha vida com a palavra, para que a palavra venha se encaixar com a minha vida e eu tome direções, eu tome decisões. E pode ser que Deus está me chamando para sair da mesmice, sair daquilo que é óbvio, aquilo que é cômodo para a minha vida. Ontem, conversando com um amigo meu, pastor, uma bênção de Deus, ele trouxe um exemplo muito claro disso que eu estou falando agora. Ele comentou assim, falou: Ednei, é o seguinte, tem pessoas que a vida inteira tá fazendo uma receita de um bolo e a vida inteira, 20 anos ela faz a receita daquele bolo. Ela segue certinho, perfeitamente a receita daquele bolo. E tem 20 anos que ela faz esse bolo. E tem 20 anos que o bolo não cresce. E tem 20 anos que o bolo dá errado. E ela continua fazendo bolo. Mas toda vez que ela faz essa receita, não funciona. Sabe por que não funciona? Eu vou dizer para você. Porque a receita dela não está de acordo com a palavra. Pode ser que essa pessoa ela está insensível a ouvir a receita que Deus tem para ela. Talvez, igual eu estou falando desde o início, a vida dela se encaixar com algum exemplo bíblico. É por isso que Deus deixou a palavra. Não foi de enfeite, para a gente ter um livro na mão. Aí eu tenho uma Bíblia, eu tenho umas... Não. Isso é muito raso. Deus deixou as Sagradas Escrituras para ver, para nos mostrar, abrir os nossos olhos, para que a gente possa entender o que eu estou vivendo, o que a minha família está vivendo, a minha vida num contexto em geral. Se encaixa com algum exemplo bíblico de tragédia que a pessoa viveu biblicamente e não tomou posição, e eu vou continuar isso até quando? Vou continuar querendo fazer esse bolo até quando? Um bolo que não cresce, um bolo que fica ruim, mas para a pessoa tá bom. Tudo bem eu fazer uma coisa que não funciona. Há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, uma vida inteira não funcionando, mas quer continuar fazendo. Aí são decisões pessoais. Se essa for a minha vida, eu não quero continuar assim. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero ter uma vida renovada. Eu quero ter experiências com Deus. Eu necessito ter experiências com o Espírito Santo, com a palavra, com a presença do Senhor. Mas um Senhor vivo. Um Senhor onde Deus fala comigo, fala com você. Uma vida de compromisso com as verdades bíblicas. Agora, se eu quiser continuar fazendo um bolo que não cresce, eu vou continuar fazendo. São escolhas pessoais. E dentro desse exemplo, eu quero trazer um exemplo para você. Mas eu quero que você me entenda nesta manhã. Que a palavra do Senhor, ela vem repleta com milhares e milhares de exemplos, com vidas de pessoas, com vidas de seres humanos, com a raça humana. Deus não tem relacionamento com cavalo, com cachorro. São criações dele, Deus ama também. Não estou falando o contrário disso, mas o relacionamento, o falar de Deus, o se revelar de Deus, é para o ser humano, é para mim e para você que escuta esse vídeo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Não pense que, minha vida não está bem, tal, tem algo... Então, mas será que eu estou preocupado em entender se a minha vida se encaixa em algum exemplo de alguma história bíblica que é a única revelação de Deus para nós, que é a única fonte de fé nossa, as Sagradas Escrituras? Será que a minha vida ela está se encaixando com algum exemplo trágico? Talvez esteja vivendo tragédias, talvez você que me escuta esteja vivendo tragédias espirituais, tragédias emocionais, profissionais, enfim. Tudo aquilo que te abate. A palavra de Deus ela tem milhares de exemplos. Talvez a sua vida se encaixe. Ou estou vivendo uma vida de vitória na presença do Senhor, tal. Talvez ela se encaixe com a vida de algum vitorioso. Por isso que Deus se revela através da palavra. E dentro desse exemplo eu quero contar uma história. Contar uma história não. Vou ler para você um texto. Onde uma multidão
tinha acabado de ver, tinha acabado de presenciar, uma grande multidão que tinha acabado de presenciar um dos maiores milagres de Jesus. Um dos maiores milagres que Deus operou na terra. Milagre grandioso, onde uma grande multidão, que eu acredito aí que entre 10 e 15 mil pessoas, a Bíblia fala 5 mil homens. Quando fala 5 mil homens, eram fora mulheres e crianças. Então vamos usar um número entre 10 aí e 15 mil pessoas. Que fosse 10 mil. Pensa na multidão. 10 mil pessoas presenciaram esse milagre. Essa multidão com fome, procurando Jesus, indo atrás de Jesus, tendo interesse por Jesus. Tendo o interesse por Jesus. Marque bem, muito bem isso. E Jesus vê que aquela multidão precisava comer, e ele pega 5 pães e 2 peixes, e ele transforma, ele multiplica aquilo ali, e dá de comer toda aquela multidão, diante dos olhos de todos eles. Toda aquela multidão, toda aquela galera ali viu esse milagre de Jesus. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 6. Pois bem, e aí depois, no versículo 14, essa multidão, olha a afirmação deles mediante ao que eles enxergaram de Deus, ao que eles enxergaram, tiveram uma experiência, meu Deus do céu, que experiência fantástica que eles tiveram com o Senhor ali. Diante dos olhos deles, ninguém contou para eles. Eles viram a multiplicação dos pães. Um único homem, entre aspas dizendo, um único homem, transformar 5 pães e 2 peixes em milhares de pães e milhares de peixes. Que milagre extraordinário, que poder é esse? Pois bem, essa multidão, no versículo 14 do capítulo 6 de João, a palavra diz assim, ó: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, olha a fala desse povo, olha que tremendo, despertou uma fé neles, despertou uma fé no coração daquele povo. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? O povo declarando, este é o profeta, este é o enviado de Deus que nós estávamos esperando. É Jesus, este é o profeta, este é o mensageiro do Senhor. Despertou uma fé. Ok? É o que a palavra de Deus nos mostra. E aí o que aconteceu? Aí Jesus saiu desse lugar e foi para outro lugar. Nesse meio tempo ele andou sobre as águas, ele foi para Cafarnaum, os seus discípulos foram na frente, ele foi atrás, os discípulos tiveram uma experiência ali também de ver Jesus caminhando sobre as águas. Mas aí mais para frente, essa multidão despertou interesse. Eles ficaram interessados em procurar Jesus, em procurar o Senhor, em buscar a face de Deus. A gente precisa procurar Jesus. Ele multiplicou os pães. Nós vimos com os nossos olhos. Nós afirmamos que ele é o profeta. Nós acreditamos que ele é o enviado de Deus para nós. E eles foram de carona com outros barcos para onde Jesus estava. Olha o versículo 24. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então a multidão ela foi em busca do Senhor. Eu quero que você reflita nesta manhã. Por qual motivo você que me escuta tem buscado a Jesus? Qual é o motivo? O que tem levado você a buscar o Senhor? Qual é o seu interesse em buscar o Senhor? Jesus está de braços abertos. Jesus ele não nega ninguém. Você pode vir para Jesus do jeito que você estiver, ele vai tratar com você. Ele te ama, ele tem propósito. Ele tem uma vida de transformação para você. Mas não uma transformação ruim, uma transformação abençoada, um novo recomeço, um novo nascimento, uma nova direção. Ele tem os céus preparados para você. Ele tem uma vida de vitória para você. Mas eu quero que você reflita. Qual o seu interesse em Deus?
Por que hoje, nessa data, você tem procurado a Deus? Muitos não têm procurado. Mas se você está escutando esse vídeo até agora, porque você tem interesse em Deus. Se você escutou esse vídeo até agora, eu tenho certeza que você tem um interesse em Jesus. Você tem um interesse na palavra. Você tem um interesse no reino de Deus. Mas a minha pergunta, o que Deus te pergunta nessa manhã, me pergunta também. Qual o meu motivo? Qual o meu interesse no Senhor? Eu só quero um milagre, eu vou embora. Paciência. Você quer viver essa vida rasa? Você é uma vida rasa. Só querer os milagres de Deus? Meu Deus. Eu quero os milagres de Deus, sim. Mas eu quero o relacionamento. Eu quero ir profundo com Deus. Eu quero mergulhar em Deus. Mas isso é muito pessoal. São decisões pessoais. Ninguém toma por você. São decisões pessoais, únicas. Decisão sua, não é minha. Não é do seu pastor, do seu líder, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Não, não, não. É uma decisão pessoal. Por qual motivo? Qual o seu interesse em Jesus? Pense, reflita nesse dia. Qual o seu interesse no Senhor? Então nós vemos aí uma multidão que viu o milagre extraordinário diante dos olhos deles e creram em Jesus e falaram: este é o profeta, é o mensageiro que Deus tinha que enviar a nós. E Jesus vai para Cafarnaum e essa multidão pega uma carona nos barcos aí e vai atrás do Senhor. Conforme nós lemos aqui. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então eles foram em busca. Ó o texto seguinte. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe. Ó a pergunta da multidão para o Senhor. Que legal, encontraram Jesus, coração alegre, olha aí aquele homem que multiplicou os pães, os peixes nós encontramos, uhul, glória a Deus, a alegria, achamos ele. Que bom que eu encontrei Jesus, que bom que encontramos o Senhor. A multidão encontrou o Senhor, que bênção. Aí eles perguntaram para Jesus: mestre, quando chegaste aqui? Olha a preocupação da multidão. Quando chegaste aqui? Versículo 26. Jesus respondeu. Olha a resposta do Senhor. Mas antes de eu falar a resposta de Jesus, eu quero que você entenda. Não brinque com Deus. Deus é onipotente. Jesus Cristo, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a mínima intenção do meu coração e do seu. Você pode enganar pessoas, eu posso enganar pessoas. Mas Jesus Cristo eu não engano. Jesus Cristo você não engana. Por isso que eu quero que você reflita. Qual o seu interesse em Jesus? Você está atrás de milagres? Você está atrás do quê? Por que você quer Deus? Por que você quer as coisas do reino de Deus? Qual o seu interesse em buscar o Senhor? Assim como essa multidão estava interessada. Eles viram um milagre, eles viram um extraordinário. Por quê? Qual o motivo, qual o interesse da sua busca pelas coisas de Deus? Por Jesus, pela palavra. Existe um interesse sim. Mas eu quero que você entenda. Jesus já sabe do seu coração. Jesus sabe por que você está interessado nele. Olha a resposta de Jesus. Aquela multidão foi atrás de Jesus, em busca de Deus, em busca de Jesus, e eles encontraram. E aí Jesus fala para eles, versículo 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Meu Deus do céu! Que resposta triste aos ouvidos do povo. Que resposta. Se é eu que escuto isso do Senhor hoje, eu ficaria arrasado. Eu ficaria para baixo, sinceramente. Porque o interesse daquela multidão estava nos milagres. Não estava em se entregar ao Senhor. Não estava em se arrepender dos pecados. Não estava em ter um coração quebrantado, um coração cheio de amor para com o próximo. Aquela multidão não estava interessada em servir ao Senhor.
Aquela multidão não estava interessada em se entregar a ser discípulos do Senhor, a ser seguidores fiéis do Senhor. Eles estavam interessados nos milagres. Que vida rasa! Pessoas de fé. Talvez esteja falando com pessoas que creem em Jesus, mas que só querem os milagres. Você pode enganar pessoas, seres humanos, mas a Jesus você não engana. Deus já sabe qual é o seu interesse por ele. Por isso que eu disse, não brinque com o Senhor. As coisas de Deus são coisas sérias. Deus te chama para um compromisso com ele, um relacionamento profundo. Mas aquela multidão estava interessada só nos milagres. Foi o que Jesus falou. Eu tenho uma verdade para falar para vocês. Jesus falou para aquela galera toda ali, que estava acreditando nele como profeta, como mensageiro. Vocês estão me seguindo só por causa dos milagres. Que tapa na cara daquela multidão. E aí a multidão perguntou no versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer então, Jesus? Fala conosco. Aí Jesus fala, a obra de Deus é esta, 2 pontos. Crer naquele que ele enviou. A sua crença em Jesus é baseada no quê? Você quer só milagres? Você quer só bênçãos? Mas você não quer o dono da bênção? Você não quer viver de acordo com o dono da bênção? Tem direcionar a sua vida? Não quer? Você quer viver só milagres? Jesus pode operar milagres sim, que ele é poderoso. Mas você vai ter uma vida rasa. Você vai continuar fazendo aquele bolo sem fermento. Você vai continuar fazendo aquela receita que nunca dá certo. É uma vida rasa. Eu creio em Jesus. Não estou aqui para duvidar da sua fé. Não. Não cabe a mim isso. Mas você vai ter sempre uma vidinha rasa, só querendo milagres. E Deus chamando você para um compromisso, para um mergulho profundo com ele de relacionamento. Era o que essa multidão queria, só queria os milagres. E aí no versículo 36, eu quero encerrar aqui. Jesus ainda diz a eles, mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Mas o texto fala lá atrás, no versículo 14, que eles acreditaram em Jesus como profeta. E aí Jesus vem confrontar eles, confrontar a fé deles. Porque a fé era baseada em milagres, não era baseada em renúncia, não era baseada em quebrantamento, não era baseada em compromisso com as verdades bíblicas. Jesus sabia que eles não queriam nada com nada, só queriam milagres. E hoje a grande maioria que se dizem cristãos só querem viver baseado em milagres, em campanhas. Porque eu vou fazer campanha, que eu vou ter o meu milagre. Seu maior milagre é andar na presença do Senhor. Seu maior milagre é ser salvo em Cristo. Seu maior milagre é ter a presença do Espírito Santo atuando dentro de você. É você ter uma vida pautada, renunciada, renunciando às coisas do mundo e vivendo para Cristo. Está enxertado na videira, não enxertado no pé de manga, no pé de laranja, que muitas falsas religiões aí querem impregnar na mente de falsos cristãos. Jesus fala que ele é a videira. É isso que Jesus quer de nós. Mas você é livre para escolher. Eu sou livre para escolher se eu quero continuar fazendo aquele bolo, aquela receita que não dá certo. Eu não quero. Eu quero que a minha vida funcione. Uma vida de vitórias. Posso passar luta sim. Você pode passar luta sim. Mas a paz de Cristo reina dentro da minha vida. A paz de Cristo deve reinar, mesmo em meio a lutas. O que você escolhe para a sua vida? Por que você tem buscado a Jesus? Qual o seu interesse pelo reino? Jesus sabe. Eu não sei, mas Jesus sabe. Então reflita. Qual o seu interesse pelo reino? Você quer se entregar? Você quer ser um discípulo, uma discípula, um servo, uma serva do Senhor? Passar pelo processo do novo nascimento? Ser uma pessoa justificada, renascida, salva em Cristo, firme na palavra, doa quem doer? Ou você quer viver uma vida rasa? São escolhas. Vida rasa é só quem quer milagre. Mas que eu e você não possamos escutar isso de Jesus aqui, ó. Mas como eu disse a vocês que me viram, mas ainda não creem.
Isso é trágico para a vida de um pseudo-cristão que se diz crer em Deus. Que Deus é esse que você crê? Deus te chama a renunciar muitas coisas. A palavra que confronta é amor. Quando nós deixamos ser confrontados por Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, me transforma. Pense, qual o seu interesse, qual o motivo de você estar buscando a Deus? Se estiver buscando ainda, né? Meu Deus. Mas que essa palavra venha de encontro ao seu coração, para que eu e você, nós possamos despertar e entendermos essa reflexão. Qual o meu interesse? Por que eu tenho buscado? Qual o motivo que eu tenho buscado a Deus? Mesmo que seja pouco ou muito. Por qual motivo? Jesus sabe. Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra venha falar ao seu coração, venha despertar a minha vida e a sua, para que não possamos ter uma vida rasa, uma vida cristã rasa. E para que eu e você abandonamos aquela receita que não está dando certo e buscamos uma receita pautada nas Escrituras e não a receita que você quer fazer. Só que você é livre para escolher. Quer continuar fazendo o bolo que não dá certo? Continua. São decisões pessoais. Esse não é o meu desejo, nem o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você cresça, que você rompa, que você tenha uma vida de vitórias, mas enxertado na videira, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.